Nunca deixe o robô aspirador da sua casa rodando sozinho de madrugada, porque se ele parar, se ele travar no meio da sala e ficar ali, parado, olhando para o nada, é porque ele viu alguma coisa que você não consegue ver. E no meu caso, o aplicativo dele me disse exatamente o que era. Pessoa detectada a 0,5 metros. Só que não tinha ninguém em pé naquela sala, porque a pessoa que ele via não estava no chão. Essa história é real. É uma das mais pesadas que já contei aqui, e ela envolve uma coisa tão boba, tão do dia a dia, que você provavelmente tem uma na sua casa agora. Um aspirador robô. Fica até o final, porque o que esse protagonista encontrou no teto da própria sala vai mudar do jeito que você olha para sua casa à noite. Essa é a história do Rafael, e é o episódio 23. Rafael tinha 29 anos e tinha acabado de comprar o primeiro apartamento dele. Não era nada grande, 2 quartos, sala e cozinha integradas, num prédio meio antigo perto do centro da cidade. Mas era dele, financiado, suado, mas dele. E como todo mundo que trabalha o dia inteiro e não tem paciência para limpar a casa depois do expediente, ele fez o que qualquer pessoa moderna faria. Comprou um aspirador robô. Não era o modelo mais caro, mas fazia o trabalho. Ele programou o aparelho para rodar de madrugada, umas 3 da manhã, quando ele já estava dormindo e não corria o risco de tropeçar nele. A ideia era simples: acordar com a casa limpa, sem precisar levantar um dedo. E funcionou bem assim por quase 2 meses. Ele nem prestava atenção nisso, sinceramente. Só olhava o aplicativo de vez em quando para ver se a bateria estava ok, se precisava esvaziar o coletor de poeira. Rotina chata, sem graça, do tipo que a gente nem lembra no dia seguinte. Até a noite em que ele acordou para beber água e reparou numa coisa estranha no mapa do aplicativo. Todo aspirador robô desses mais modernos cria um mapa da casa enquanto limpa. Ele usa sensores a laser para entender onde ficam as paredes, os móveis, as portas. E com o tempo, esse mapa fica bem preciso, quase igual a uma planta baixa de verdade. Rafael já tinha visto o mapa da casa dele várias vezes. Sala, cozinha, os 2 quartos, o corredor. Sempre igual. Só que naquela noite tinha um risco a mais. Um retângulo pequeno, desenhado do lado da sala, exatamente onde ficava a parede que dividia o apartamento dele do apartamento vizinho. Um cômodo que não deveria existir ali. Ele arregalou os olhos para a tela do celular, achando que era bug do aplicativo, tipo esses erros bobos que qualquer app tem. Fechou o aplicativo, abriu de novo. O retângulo continuava lá. Ele foi até a sala, de madrugada mesmo, só de cueca e resmungando, para ver o robô com os próprios olhos. E lá estava ele, paradinho, bem no meio da sala, virado de frente para a parede. A luzinha de LED dele piscando devagar, quase como se estivesse pensando. Rafael pegou o aparelho, virou ele de lado, examinou. Nada de errado fisicamente. Ligou ele de novo para rodar, e o robô voltou a se mexer normal, limpando o resto da casa sem problema nenhum. Ele foi dormir achando que era só uma falha boba de sensor. Aquelas coisas eletrônicas às vezes erram, né? Sensor a laser bate numa poeira, reflete errado, desenha uma parede que não existe. Tudo bem, é só resetar o mapa e seguir a vida. Só que na noite seguinte, aconteceu de novo. E dessa vez, o retângulo apareceu com mais detalhe. Não era só um risco solto. Agora tinha o formato de um cômodo pequeno, tipo um quartinho de despejo ou um closet, encostado bem na parede da sala. Rafael, curioso e já meio incomodado, resolveu abrir o histórico de notificações do robô. E foi aí que ele viu a mensagem que ia mudar tudo. Pessoa detectada a 0,5 metros. Aspirador pausado por segurança. A hora da notificação: 3h17 da manhã. Bem no horário em que o aparelho estava limpando a sala sozinho, com ele dormindo no quarto, porta fechada, sozinho no apartamento, sem visita, sem ninguém. Ele ficou olhando para aquela frase por um tempo bom. Pessoa detectada. Esses robôs modernos têm um sensor de proximidade que serve para evitar bater em pessoas ou animais de estimação. Quando ele detecta um objeto muito próximo e que se move de um jeito parecido com o de uma pessoa, ele para automaticamente para não machucar ninguém. Faz sentido para quem tem cachorro, gato, criança pequena andando pela casa. Mas Rafael morava sozinho. Não tinha bicho de estimação. E era 3 da manhã.
Ele quase não dormiu aquela noite. Ficou deitado, olhando para o teto do quarto, escutando cada barulhinho da casa, tentando se convencer de que era só defeito de sensor. Coisa de plástico chinês barato, ele pensou. Amanhã eu troco de marca e pronto. Mas no dia seguinte, curiosidade venceu o medo. Ele foi trabalhar, passou o dia inteiro pensando naquilo e voltou para casa decidido a investigar direito. Primeira coisa que fez foi entrar no aplicativo e olhar o mapa com mais calma, ampliando a imagem, tentando entender exatamente onde ficava aquele cômodo extra. E foi aí que ele percebeu outra coisa estranha. O retângulo aparecia sempre no mesmo lugar exato. Não era um erro aleatório de sensor, porque erro aleatório muda de posição. Aparece e some, se desloca um pouco para lá e para cá. Aquele ali era fixo, preciso, sempre a mesma posição, os mesmos limites, quase como se o robô estivesse realmente mapeando alguma coisa sólida que existia naquele espaço. Ele resolveu medir a parede da sala por fora, no corredor do prédio. Pegou uma fita métrica, saiu do apartamento e foi até o corredor, medindo a distância da porta dele até a porta do vizinho ao lado. Depois voltou para dentro e mediu a parede da sala, de um canto a outro. As contas não batiam. Faltava espaço. Um espaço de mais ou menos 1,5 m, que devia estar ali, entre a parede da sala dele e a parede do apartamento vizinho, e que não aparecia em lugar nenhum. Não tinha porta que desse acesso àquele espaço, não tinha nada visível. Era como se existisse um vão morto ali dentro, um espaço fechado, sem entrada, sem saída, encravado entre 2 apartamentos. Rafael desceu até a portaria do prédio e foi atrás do síndico, um senhor de uns 60 anos que morava ali havia mais de 20. Perguntou se ele sabia de alguma reforma estranha, algum espaço vazio entre os apartamentos, qualquer coisa que explicasse aquele 1,5 m que sumia. O síndico ficou sério na hora. Disse que já tinha ouvido rumor sobre isso, mas nunca confirmou. Contou que o prédio tinha sido construído em cima de um terreno complicado, com uma inclinação forte, e que durante a obra apareceu um problema estrutural bem na fundação, exatamente onde ficava aquele bloco de apartamentos. Uma rachadura grande, uma fenda no terreno, que os engenheiros resolveram simplesmente lacrar e construir por cima, ao invés de gastar mais dinheiro corrigindo o problema direito. Isso foi há mais de 30 anos. E, segundo o síndico, ninguém nunca mais falou sobre aquilo. Só que tinha um detalhe que ele guardou para si até aquele momento. Antes de Rafael, o apartamento tinha outro morador, um homem que viveu ali sozinho por anos e que um dia simplesmente sumiu. Ninguém soube dizer com certeza se ele se mudou, se viajou, se aconteceu alguma coisa. A família dele nunca apareceu para reclamar nada. O aluguel só parou de ser pago. E depois de um tempo o imóvel foi posto à venda de novo. E foi assim que Rafael comprou. Ele voltou para o apartamento com um frio na barriga que não saía de jeito nenhum. Ficou olhando para aquela parede da sala, pensando em tudo que tinha acabado de escutar. Fenda estrutural, espaço morto, morador que sumiu sem explicação. Naquela noite, ele não programou o robô para limpar de madrugada. Preferiu ficar acordado e observar tudo pessoalmente, sentado no sofá, com as luzes da sala acesas, esperando para ver o que ia acontecer quando o aparelho chegasse perto daquele ponto. 3 da manhã em ponto, o robô ligou sozinho, do jeito que sempre fazia, e começou a percorrer a sala. Rafael ficou de olho na tela do celular, acompanhando o mapa em tempo real, vendo o pontinho do robô se movendo devagar pelo cômodo. E quando o aparelho chegou perto daquele trecho da parede, ele parou, de repente, sem aviso, exatamente como sempre acontecia. A luzinha começou a piscar, e na tela do celular apareceu de novo a mensagem: pessoa detectada a 0,5 metros. Só que dessa vez, Rafael estava olhando direto para o robô, sentado ali, acordado, com as luzes acesas. E não tinha absolutamente ninguém na sala além dele. Ninguém de pé, ninguém andando, nenhuma sombra se mexendo perto da parede. Só o robô parado, travado, com o sensor apontado direto para aquele ponto exato da parede, como se estivesse encarando alguma coisa que só ele conseguia perceber. Foi nessa hora que Rafael tomou uma decisão que, olhando em retrospecto, talvez não devesse ter tomado sozinho, de madrugada, sem contar para ninguém. Ele decidiu seguir a rota do robô, literalmente se levantar, pegar uma lanterna e caminhar exatamente pelo mesmo trajeto que o aparelho tinha feito até parar ali,
tentando entender o que fazia aquele robô travar sempre no mesmo lugar. Ele começou pelo corredor, seguindo o caminho que o mapa mostrava, até chegar na sala. Foi se aproximando devagar da parede, com a lanterna do celular acesa, o coração batendo mais forte a cada passo. Chegou bem no ponto onde o robô sempre parava e passou a mão na parede, sentindo a textura, procurando alguma coisa fora do normal. Reboco liso, pintura comum, nada estranho ao toque. Mas quando ele apontou a lanterna para cima, seguindo a linha da parede até o teto, foi que ele viu uma rachadura fina no teto, quase imperceptível se você não estivesse procurando por ela, correndo em diagonal, exatamente na direção daquele retângulo que aparecia no mapa do robô. Ele foi se aproximando mais, ficou embaixo dela, apontou a luz com mais força. E foi aí que ele percebeu que aquela rachadura não era só uma rachadura qualquer. Era uma abertura, pequena, escura, o suficiente para alguma coisa passar por ali, entre o teto do apartamento dele e o vão estrutural que o síndico tinha falado, aquele espaço morto criado décadas atrás quando resolveram simplesmente lacrar o problema da fenda no terreno em vez de consertar direito. Rafael ficou parado ali, olhando para cima, com um aperto horrível no peito, tentando entender o que estava vendo. E foi então que ele percebeu um detalhe que gelou o sangue dele. Bem no fundo daquela abertura, na escuridão, tinha uma forma. Não era sombra, não era ilusão de ótica causada pela luz fraca da lanterna. Era uma forma definida, com contorno, presa de cabeça para baixo, encaixada dentro daquele vão estreito entre o teto e a fenda estrutural. Ele ficou paralisado por um segundo que pareceu durar minutos. E então, forçando a coragem que ele nem sabia que tinha, apontou a lanterna com mais firmeza direto para dentro daquele buraco. Era um corpo, seco, encolhido pelo tempo, pendurado de cabeça para baixo dentro daquele espaço estreito, preso entre o teto da sala e a estrutura da própria fenda que os construtores tinham decidido simplesmente esconder embaixo de uma camada de reboco décadas atrás. As roupas que ainda cobriam parte dele já estavam desbotadas, quase irreconhecíveis, mas dava para perceber que era um adulto, de estatura mediana, preso naquela posição impossível há muito, muito tempo. E o pior detalhe de tudo, o detalhe que fez Rafael sair correndo daquele apartamento sem nem calçar um sapato direito, foi perceber que a cabeça daquela forma, virada de cabeça para baixo, ficava exatamente na altura de meio metro do chão da sala. Exatamente a distância que o sensor do robô media toda vez que ele parava ali. Pessoa detectada a 0,5 metros. Não era um erro de sensor. O sensor estava certo o tempo inteiro. Só que a pessoa que ele detectava não estava em pé no chão. Estava pendurada acima, de cabeça para baixo, dentro da parede, na altura exata que o aparelho calculava cada madrugada, desde a primeira noite em que Rafael ligou aquele robô para limpar a casa sozinho. A polícia foi chamada naquela mesma madrugada. Peritos passaram dias trabalhando na parede da sala, abrindo um buraco maior para retirar o que restava daquele corpo. As investigações levaram tempo, mas eventualmente confirmaram que se tratava do antigo morador do apartamento, o homem que tinha simplesmente sumido anos atrás sem deixar explicação nenhuma. A teoria mais aceita foi a de um acidente terrível. Ele teria descoberto sozinho aquela mesma rachadura no teto, talvez investigando um barulho estranho ou um problema de infiltração. E ao tentar entender o que havia dentro daquele vão estrutural, acabou ficando preso lá dentro, incapaz de sair. Sem ninguém por perto para escutar seus gritos, num espaço que ninguém sequer sabia que existia. Rafael nunca mais voltou para morar naquele apartamento. Vendeu ele assim que a papelada da polícia liberou o imóvel, por um preço bem abaixo do que tinha pago, e foi morar de aluguel por um bom tempo antes de conseguir juntar coragem e dinheiro para comprar outro lugar. Ele contou essa história para pouquíssimas pessoas ao longo dos anos e disse uma coisa que ficou marcada. Até hoje, quando ele vê um aspirador robô rodando numa casa alheia, ele sente um arrepio na espinha. Porque agora ele sabe uma coisa que a maioria das pessoas nunca vai parar para pensar. Esses aparelhos enxergam o que a gente não vê. E às vezes, o que eles enxergam está bem ali, acima da nossa cabeça, esperando há anos para ser encontrado. Se você programa seu aspirador robô para limpar a casa de madrugada, talvez seja bom dar uma olhadinha no mapa dele amanhã de manhã. E se aparecer algum cômodo que você nunca viu antes, talvez seja melhor não ir atrás sozinho. Se essa história te deixou com aquele arrepio,
Deixa o like e assiste o próximo episódio agora, porque essa não foi nem de longe a mais pesada da série.